Mestre Aurélio, você foi o primeiro a entrar, que honra. Rodrigão, o Vilmar tá aí, vamos colocar o Vilmar, pelo amor de Deus. Fala, meu filho. Fala, filhote do papai, tudo bem? E aí? Você tá me ouvindo? Gente, o que é isso? O Aurélio é o primeiro a entrar, é O isso? Que Aurélio medo. foi o primeiro a entrar, rapaz. Se dá um medo a gente falar besteira aqui, ele puxa a orelha. Ah, esse medo eu tenho todos os dias que eu vejo o Aurélio, o neném aí, eu começo a tremer, entendeu? É, mas assim, esse medo ele se torna em prazer, né? Porque, porra, é muito legal a gente saber que eles estão aí com a gente, né? Curtindo isso, auxiliando também, dando informação, contribuindo. Pô, isso não tem preço, né? Que pague. Isso pra gente é uma honra poder ter eles acompanhando aqui a gente e a gente tentar levar isso da melhor maneira, né? De alguma forma isso cria uma grande, uma responsabilidade muito grande, né? Porque, sobretudo, o medo de falar alguma besteira é muito grande, né, cara? Mas se bem que eu Não, e acho. só tá melhorando. Tá entrando Renato Machado, tá entrando Russinho, Dani Sanches. Ou seja, aí. Só tá ficando cada vez pior. É, pior no sentido do nervosismo, né? Mas melhor em termos de qualidade de participante, né? Mas você sabe que a gente conversa muito, né? E eu acho que quando a gente fala da luz, eu acho que a gente fala de primeiro de uma profissão muito nova no Brasil. Ela tem quantos anos, né? E eu acho que tudo é dado, tudo vira história e tal, né? Então acho que a gente pesquisa, eu acho que a gente busca informações e tem muita coisa que ela acaba e tem muitas informações que acabam de uma certa forma a gente não sabe até onde são verdades ou não, né? É, E porque a internet hoje assim, é um meio de informação, só que tem muita informação, às vezes, desencontradas, né? Às vezes a mesma informação você encontra duas ou três explicações para aquilo, né? Então, enfim, você colocar as versões que você acha, você encontra e tentar, como a gente tem o privilégio, assim, várias vezes eu falo com o Aurélio, com o Neném, com o Rogerinho, para eles darem a opinião vivida com isso, né? Várias vezes o Aurélio me fala de algumas coisas assim relacionadas a Diminuir de Sal, sabe, experiências que ele viveu, aquilo que a gente falou na semana passada sobre as gelatinas, sobre o papel celofane que ele usou de pintar as lâmpadas com a tinta de vitral. Então, são coisas que eles vão passando para a gente da época que eles vivenciaram isso, né? Isso é a história, né? A história da luz e a nossa história aqui no Brasil, né? não, pois é. E eu acho que dentro desse trabalho de história, né, eu acho que a gente também falou muito, né, de encontrar minimamente algo que a gente pudesse criar como conteúdo, que seja uma história, que seja um fato, que seja um dado, enfim, que seja algo que remeta a algumas coisas do passado e que de alguma forma nos faça compreender aonde a gente chegou e o como que se deu uma possível evolução, né? E a gente, Uhum. eu acho que você tem um fato histórico muito interessante que é o como se dá a evolução das consoles, né? Você fez uma pesquisa e você chegou num fato histórico. Essa, Mais ou menos numa conclusão aí. então, aí a gente, na verdade, você dividiu esse fato histórico, esse pequeno fato histórico, em três partes, né? E eu acho que hoje a gente pode falar dessa primeira parte, que eu acho que é interessante, né? O que eu fiz foi tentar dar uma pesquisada e entender como é que foi essa evolução depois da chegada da eletricidade, né? Porque até então era usado o gás e tudo, e como é que foi.
a partir da luz elétrica, como é que foi, como é que passou a ser feito isso, né? Eu estava lendo alguns artigos, algumas coisas assim, teve até teatros que eles acabavam até aproveitando o mesmo encanamento, a mesma tubulação do gás, e trocavam só não sei se a lamparina, enfim, o biquinho lá onde é que tinha saía, enfim, colocaram a chama do gás e colocavam a lâmpada ali, meio que aproveitavam para o mesmo sistema. E depois vieram, em 1915, aí começou a surgir o dímero de sal, né? Depois vieram os dímeros metálicos. Só que, e aí o sistema começou a ficar mais elaborado, só que começou a ficar uma coisa muito complexa, né? Uma engenhoca, uma coisa muito grande, muito, que eram umas alavancas que você operava a luz, eram umas alavancas, um negócio mecânico. Então isso começou a se tornar meio complicado de operar. Até que em 1935, aí veio um cara, deixa eu ler o nome do cara aqui, Fred Batman. Ele desenvolveu, baseado num console de órgão, Copton, se eu não me engano, era um console, e daquilo ali ele fez um console de luz. Ou seja, foi uma revolução, porque até então os operadores eles não viam o espetáculo, porque essas engrenagens, esse sistema de operação ficava escondido numa sala, ficava atrás do palco, e não sei como é que era feito aquilo, como é que as pessoas se entendiam com aquilo. E esse console que ele inventou foi a primeira vez que um operador de luz teve visão real do palco e uma visão do que estava acontecendo, né? Então, assim, eu acho que foi um divisor de águas, né? Porque eu acho que ali ele começou a entender o que realmente estava fazendo, né? E ali você passava a ter todo o controle da luz num console pequeno, ou seja, tudo ali era controlado. E com isso veio aí aqueles refletores que a gente conhece também, da Strand, aqueles Partner 23, até eu fiz uma postagem, aqueles redondinhos, bonitinhos. Depois aquilo ali também, com isso eles começaram a se, né, tomar conta do mundo também. Então, assim, veio uma série de coisas com isso aí. Então foi meio que um divisor de águas, né, na questão da operação de luz. E até esse cara, ele foi chamado até do pai da iluminação do teatro moderno, né? Porque realmente, assim, foi uma revolução. E aí, conversando com o Rogerinho, pô, o Rogerinho, ele teve com esse cara. Tanto Rogerinho, cara. Quando tu acha que o Rogerinho se supera, ele vem com mais um. Ele falou que ele teve com esse cara, ele teve palestra com esse cara, e ele viu essa console original. Então, assim, imagina, cara, é um privilégio tu estar com a pessoa que revolucionou isso, e você vê o console, né, que o cara criou. Enfim, aí, beleza, resolveu um problema, só que com o passar do tempo, os espetáculos começaram a crescer, a quantidade de espetáculo começou a crescer também, os espetáculos ficando maiores, os musicais maiores, e começou a vir um problema de dos circuitos, porque você tem mais ou menos o sistema da rabo quente que a gente conhece, tem que levar todo o circuito até a mesa. Imagina, você tinha, sei lá, não sei quantos, mas imagina assim, sei lá, 20, 30, 50, daqui a pouco você já tinha 100, depois 200, 300, e só ia aumentando, porque os espetáculos iam crescendo. E aí começou a ficar muito complicado, né? Porque imagina, a mesa de luz ficava lá no balcão, na plateia, sei lá, e você levar todo esse circuito para lá. E aí eles começaram a pensar numa nova forma de como fazer isso, né? Mas aí a gente deixa para falar um pouco disso amanhã, para não ficar muito longo, e deixar para a Ana Luzia que ela tem muito assunto. Então foi só uma leve pincelada assim de como é que foi, mas eu acho que é um fato interessante porque para a gente, para a maneira de operar a luz, eu acho que isso foi um puta divisor de água, né? Foi uma invenção muito legal. Eu acho que isso faz parte realmente do começo da evolução da luz como a gente conhece ela hoje, né? Eu tenho um negócio aqui, eu não sei se, eu vou mostrar rapidinho, eu não sei se vai dar para ver. Como é que era o roteiro para operar? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, peraí. É mais ou menos isso aqui, ó. Que isso, velho? Quem reclamava do entra, sai, prepara. Então é mais ou menos isso aqui. Meu Deus, cara.
Então, assim, pô, eu tô me amarrando em fazer essas pesquisas porque a gente vai descobrindo coisas e vai meio que comparando com o que a gente tem hoje. E a gente vê que evoluiu muito, mas assim, a lógica é a mesma. Outro dia a gente pode falar também das plantas de luz. Evoluiu muito, só que assim, a lógica é a mesma, sabe? É uma coisa que deu certo e que a gente traz até hoje. Você sabe que falando um pouco disso, eu acho que isso cabe até como uma pesquisa. Eu tive conversando com o Nesito Reis e o Nesito Reis aceitou criar um Instagram para fazer uma live com a gente. Isso realmente é histórico. O João Donda criou um Instagram para fazer a live com a gente. Isso é histórico. Não só isso. Vamos denunciar, tem Renato Machado também. O Renato não tinha Instagram? Não, o Beto Bruel acho que também. O Beto Bruel também criou um Instagram. O Aurélio aprendeu a mexer no Instagram por causa das lives. Então, assim, gente... Eu vou trazer um fato que eu acho que isso também cabe como pesquisa. E o Nesito disse para mim o seguinte, porque eu queria saber quem foi a primeira, de repente, enfim, como se pensou luz fora do diretor. Tirando o fato de que Ziembinski, na verdade, é um ícone porque ele vem para o Brasil e, além de ser diretor, ele era iluminador, mas, de qualquer forma, Ziembinski concentrava tudo na sua mão. Mas tem um dado, e eu não vou me lembrar o nome do texto agora, mas eu vou amanhã trazer o nome desse texto. Renato Vieira, uma coisa assim, ele já era um autor que em 32 ou 33, ele, me parece que a gente tem um dado que é o primeiro texto de um ator brasileiro a ser escrito já pensando na luz. Então ele vem e escreve esse texto e ele já coloca a referência de luz nesse texto. Então me parece que é o primeiro texto brasileiro já em 32 ou 33, e depois esse Renato, ele vem ser assistente do Ziembinski. Então acho que é um dado que isso pode ser trazido depois, entendeu? É um fato bem importante, não, mas um dado bem importante que realmente eu desconhecia, né? Eu realmente nunca tinha ouvido falar. Pois é. E aí, falando dessa semana, amanhã a gente tem a Marisa Bentivém, às 20 horas. Na quinta-feira a gente tem o Kleber Montanheiro. No sábado a gente tem live dupla, às 16 horas com a Alessandra Domingues, que está morando na Suíça. E às 20 horas com a Nádia Naira, que está lá em Curitiba. Então essas são as lives dessa semana. Então compareçam. A gente vai ter muita coisa legal ainda no decorrer do mês, e o que a gente também está diversificando, né? Que nem a gente trouxe a Jamile falando um pouco da luz de arquitetura, vai ter, mais para frente vai ter Renato Lima falando da experiência dele na luz de TV, o Chicão também, que vai estar com a gente no mês que vem, falando um pouco da história, tudo isso que a gente tenta falar aqui, ele vai falar com mais propriedade. Então a gente está diversificando muito, né? São umas aulas, né? E na verdade, puxar a orelha da minha namorada que acabou de entrar agora, entrou atrasada. E na verdade, eu acho que a gente também, eu acho que a ideia dessas lives, além de manterem elas registradas como depoimento histórico, eu tenho percebido um feedback muito legal, porque a gente está vendo que os iluminadores passaram a se ouvir. Olha que legal isso. Então, eu acho que... olha, o João Donda entrou na live, meu irmão. Meu Deus. Rapaz, sério. Não, e o que é legal, assim, que isso comprova cada vez mais a união dos iluminadores, dos operadores, dos técnicos, sabe? Porque não tem uma coisa assim, eu vou fazer a minha parte, tu vai fazer a tua. Não, tá todo mundo aqui assiste não só as nossas lives, como tem várias lives e todo mundo participa, todo mundo, seja, sei lá, você participando da live, você só assistindo. Então isso que é bacana, né? A gente poder falar e poder ouvir também, sabe? Poder trocar informação, você poder ouvir a história de cada um, pô, isso é muito legal. Acho que se a gente pode falar que essa quarentena está tendo um lado bom, acho que é isso, né? A gente poder ouvir essas histórias, eu acho que a gente, quando voltar, vai voltar com mais energia, com mais vigor, né? E só para falar, por exemplo,
Não podemos esquecer que está rolando o Estúdio Lighting lá do Guilherme Bonfante, da ESP, no canal do YouTube. Hoje teve o Maneco Kinderé e quinta-feira tem quem? Aurélio de Simone, às 15 horas. Então acessem o canal Lighting Studio no YouTube, e que é mais uma iniciativa também. Então, e fala da nossa ideia aí, dá uma pincelada rapidinha do curso, que é da oficina que a gente tá planejando aí, para a gente não tomar muito tempinho da Ana. Então, a gente decidiu ontem, eu, Vilmar e André Pierre, fazer uma oficina integrada, uma oficina básica integrada de iluminação. O que é uma oficina básica integrada de iluminação? É realmente para quem está entrando nesse mercado ou quem já está e quiser tirar alguma dúvida, participar. Essa oficina ela vai ter 4 módulos, cada módulo vai ter uma carga horária de 10 horas. Então, na primeira semana eu vou falar sobre o fundamento básico da iluminação, sobre a teoria técnica e artística da luz, e dentro disso vai englobar várias coisas. A carga horária vai ser de 2 horas durante 5 dias. Na segunda semana, o André Pierre entra dando um básico sobre um sistema, uma console, e a gente escolheu o sistema EOS da ETC. Na terceira semana, o Vilmar vai falar muito basicamente, óbvio, sobre o desenho de luz digital, desenho de luz 3D, e vai falar sobre o Capture. E na última semana, a gente vai ter a Jamile Torman, também falando sobre a visão artística dela e sobre os projetos de luz, sobretudo na arquitetura. Então, esse curso, essa oficina começa a partir do dia 1º de junho e vai se estender até o dia 25 ou 26 de junho. Realmente, e vai ser das 19 às 21, de segunda a sexta. E aproveitar também e agradecer a Jamile, porque mais uma vez ela, tá dando esse suporte, ela tá empenhada junto com a gente, acreditando na ideia. Então, Jamile, obrigado mais uma vez aí por, enfim, tá dando essa força aí também com a gente. Muito importante para todos nós. A ideia, na verdade, da oficina não é formar iluminadores, óbvio. Vai ser uma oficina virtual, sim, que a gente vai dar pela plataforma, ou pelo Zoom, ou pelo Hangout. Mas a ideia é que as pessoas tenham acesso a um primeiro momento da luz. E... ter um embasamento, né, de tudo. É isso. É isso. Bom, agora então, Ana Luzia. Bom, a gente não tem muito que dispensa apresentações, né? Mas a Ana é uma pessoa, enfim, não sei nem o que falar, mas tem um carinho muito grande por ela. Ela adquiriu o respeito como profissional, como pessoa, enfim, nem se fala. Mas é uma profissional assim de tirar o chapéu, sabe? Enfim, a gente vê os trabalhos que ela está fazendo. Já tive prazer de fazer montagem nos trabalhos dela, ela já fez montagem para os meus trabalhos, assim, sempre numa parceria, sabe, o que eu admiro não só nela, mas as pessoas que, por exemplo, vão fazer uma montagem de luz, uma luz sua, por exemplo, e se tornam parceiras, sabe, assim, de estar ali não só montando, pendurando o refletor e ligando, não, dando ideia, de repente, às vezes você está na dúvida de alguma coisa, sabe, a pessoa contribui com alguma... jogar junto, sabe, isso que é muito legal. E, a Ana tem muito isso. A gente é muito amiga, a gente se conheceu num momento meio conturbado para mim, foi um ano que eu perdi minha mãe, aí, enfim, foi uma barra e tal. E aí o Paulinho me colocou para operar uma luz no Teatro Poeira, que a Ana, que era a técnica responsável lá. E foi o momento que a gente se conheceu. E ela tinha muito ciúme pelo teatro, óbvio, depois eu fui entender o porquê. Porque realmente lá é um teatro que é administrado e as pessoas que trabalham lá são pessoas de teatro realmente, sabe? Então tem um clima de teatro, enfim. E aí a gente se conheceu através disso. Se tornou muito amigo, e, enfim, hoje a gente tem um carinho muito grande, sabe? A gente troca informações, a gente pede opinião, então, enfim, só tenho a agradecer pela parceria de sempre dela.
E que e assim, eu já falei para ela que um sonho de consumo é poder dividir um trabalho com ela, assim, dividir uma luz com ela, porque é uma honra, né? Porque realmente, assim, além de muito talento, é uma pessoa muito bacana, enfim, uma pessoa muito do bem. Só para, Obrigado, Aninha. meu, é incrível. Só para responder o Joia, que ele falou, fiquem os três. Infelizmente, como essa live não é patrocinada por ninguém e a gente não tem dinheiro para bancar um sistema profissional, a gente, eu e o Vilmar, até tentou fazer de alguma forma que a gente ficasse os três. Mas até agora a gente não conseguiu achar essa fórmula, entendeu? Então por isso que não consegue ficar os três. Mas a gente está trabalhando para isso. Final de semana a gente ficou que nem um Zé Mané aparecendo ao vivo aí do nada. Mas é isso, a gente vai. Porque, enfim, não vamos dizer que a ideia não é fazer uma coisa mais profissional ainda, mas é profissional no sentido assim de qualidade de imagem, de colocar mais gente e tal. Mas a gente está trabalhando para isso e, enfim, o que a gente puder fazer, vai fazer. Se a gente conseguir colocar mais gente, vai ser ótimo, porque aí o papo fica muito melhor, né? E aí podia virar um debate, né? Pois é, 4 horas de live. Pois é. Felipe Antelo, eu não entendi muito bem o puxa-saco. Passa lá no RH rapidinho, pra gente bater um papo. Aí o Joia tá falando que viu, hein? É, Não, foi muito engraçado. Zé Mané. Beleza, gente. Vai lá, Ana. Obrigado mais uma vez por tudo. César, fica bem aí eu também. e até amanhã. Até amanhã, Valeu, Manão. gente. Beijo. Beijão. Então vamos agora colocar nossa ilustríssima Ana Luzia de Simone. Tem um Instagram escrito Seja Breve. Quem é essa pessoa, né? Não sei. Já mandei o convite aí, Aninha. Olha, temos live hoje. Ai, gente, quase chorando, né? Sério, por quê? Ai. Ah, de emoção, porque Vilmar é muito meu amigo e é muito legal quando a gente vê alguém falando da gente assim, né? Aliás, isso que você falou é muito legal. Eu acho que esse lance das lives está sendo incrível porque está todo mundo podendo se olhar finalmente, assim, porque né, a gente tem uma vida muito corrida. Não é nem por mal, a gente até tem sonho e vontade de ver, conhecer, mas é tão pouco tempo e essa chance de poder ver as outras pessoas falando e pensando e se identificando, pô, tá sendo maravilhoso, realmente. Cara, você sabe que eu tenho visto, né? Tenho até conversado com o Vilmar quase todos os dias e tal, e a gente tem percebido o quanto a gente nunca se olhou, né? O como tudo é muito vago, né? Por Com exemplo, certeza. eu vou no teatro para assistir espetáculo e quando eu estou assistindo, eu não estou assistindo como técnico ou como iluminador. Eu estou ali para apreciar a obra. E Aham. então, como passa muito despercebida essa coisa, né? Porque assim, como eu não sou crítico, então eu não vou sentar para criticar o trabalho de um amigo, mesmo porque quem sou eu para criticar a arte de alguém, né? E a gente Sim. acaba, de uma certa forma, não se olhando como foi até uma coisa bacana, né? Porque assim, eu costumo dizer, Aninha, que imagina, eu trabalhei com o teu pai, enfim, conheci você lá atrás, bem pequenininha, e ver o que você se tornou, né? Independente, sem, eu acho que sem essa capa, né? De, pô, sou filha do Aurélio, você procurou a sua história sozinha, então isso enche de orgulho, né? E deixa a gente muito feliz, né? E então eu acho que você faz parte já da história da luz, praticamente desde quando você nasceu, né? E tudo que eu tenho acompanhado de você tem me enchido os olhos, tem realmente ver as suas luzes me alegra muito. E vejo o quanto eu posso crescer como profissional vendo os seus trabalhos. Então, para mim é uma honra, Legal. para o Vilmar é uma honra ter você aqui. E eu queria começar.
como eu sempre começo, né? Primeiro te agradecendo, e em segundo, em que ano você começa? Aí eu acho que agora vem, né? O que te fez olhar para a luz, eu acho que essa pergunta não vai caber. Quem foram os seus mestres? Acho que isso também a gente já sabe. E o que te fez Não, continuar? cabe sim. E o que te fez continuar, eu acho que a gente já sabe. Mas, seguindo um protocolo inicial, eu queria que você explanasse isso para a gente. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Ai, gente. Aí, pois é, Nádia, com certeza. Ela já me conhece, sabe que eu choro mesmo. Então, primeiro agradecer muito, 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 muito. Eu amo, amo, amo muito o Vilmar. E podemos dizer que eu e você nos conhecemos lá atrás. E eu te considero como um irmão emprestado, porque o seu irmão de sangue, Rodrigo, é um irmão para mim, com certeza, que eu morro de saudade, que foi embora para São Paulo, nunca mais voltou. Mas pô, o Rodrigo foi meu parceiraço em milhares de montagens, a gente montou muito junto. Então, tenho muito carinho por ele, assim, sempre. Bom, então, eu posso Olha só, hein? dizer que Temos Césio Lima na live, hein? Ai, meu Deus. É, cara, eu posso dizer que eu estou trabalhando direto, assim, com iluminação, como, enfim, fonte financeira e profissionalmente, tem uns 15 anos. Mas, sim, quando eu nasci, meus pais já trabalhavam com isso, meu pai já era iluminador, então meu contato com a luz e com o teatro, assim, né, propriamente dito, é desde sempre. Realmente é uma coisa muito forte em mim. Mas ao contrário do que todo mundo diz, né? Acho que a galera tem teatro, família que faz teatro, quer que a pessoa não faça teatro, né? Ainda mais naquela época, porque realmente tem medo, né, dessa instabilidade financeira e tudo mais. Enfim, hoje eu que tenho filho é super compreensível, assim, entendo super. Mas eu comecei atuando, fazendo curso de teatro como atriz. Eu já gostava e tal, mas ia muita montagem, mas não tinha aquela relação. E aí, bom, o tempo passou, eu fui trabalhar com outra coisa, tentava ir, mas meu Mesmo, pai ficava meio mesmo, assim. mesmo porque a tua mãe é atriz, né? Sim, sim. Quando eu nasci ela já não estava mais tão atuante, mas sim, enfim, era sempre uma realidade minha estar no teatro, assim, dormia muito carpete, tipo, carpete eu, tipo, cheirinho, assim, juro, quando eu entro no teatro, o cheiro do teatro é uma coisa, eu não sei te explicar, assim, é quase como a minha casa mesmo, assim, qualquer um, é impressionante. Então, mas aí meu pai ficava meio me enrolando, eu ia numas montagens, poxa, eu cresci pô, com o Renatinho, que eu chamo Renatinho, Renato Machado, que está aí, enfim, que eu amo de paixão, que vamos falar sobre ele já já, que foi assistente do meu pai há muito tempo, então eu sou muito abençoada, assim, eu tenho muita consciência disso. Mas enfim, o tempo foi passando, meu pai foi, vem, eu ia, muita virada de noite, eu ficava meio achando meio cansativo, mas gostava muito. Até que meu pai foi até mim e falou, cara, então, você quer trabalhar comigo mesmo? Agora, então tá, se você quiser, você pode vir para minha equipe. Porque olha só, eu ser filha de iluminador é uma benção maravilhosa. Meu pai é o maior pai de todos, porque eu me sinto como uma grande família de milhões de irmãos, assim, realmente eu amo compartilhar ele com o mundo, porque ele é do mundo, sempre foi. É muito bonito isso. E ele é muito didático, ele gosta de ensinar, né? Ele tem um prazer enorme. Ó, Então, sim. o neném tá falando que chegou aí. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Ele já me explanou aí na live dele, que eu lembro. E, e aí ele falou assim, então tá, eu comecei a ir, mas continuei atuando, eu estudava na Cal na época, já com os meus 20 anos,
E, e aí, assim, ele começou a ficar muito cansativo para mim. E eu olhei e as pessoas faziam muita pressão. Quando eu estudava e fazia, atuava e luz ao mesmo tempo, todo mundo falava: ah, você tem que escolher, ou você vai ser iluminadora. Era para minha cabeça, né, de meio fim, adolescente, adulta, era uma loucura aquela pressão. E eu nunca entendia direito, porque eu falava, cara, o teatro acolhe todo mundo. Por que isso, assim? Mas de uma certa forma depois eu entendi, porque realmente a gente é muito taxativo. Acho que o ser humano é assim. Então ele não consegue às vezes associar muitas coisas a uma mesma pessoa. Então, de fato, eu tive que fazer uma escolha em um determinado momento. E eu escolhi ficar na iluminação por questões financeiras também, porque ator é brabos. Na época eu já precisava de grana, mas ao mesmo tempo eu olhei para o meu pai, que na época quando eu comecei a trabalhar com ele, cara, ele subia na escada. Hoje meu pai tem 72 anos, eu espero que ele não suba mais na escada quando eu não estou olhando, porque ele é muito rebelde. Mas ele ainda E subia, ele e era também uma não vai criar coisa, prova contra ele mesmo, né? eu espero. Mas ele é bravo, esse menino difícil. Mas ele ainda fazia muito, ele ainda era muito ativo, e era muito fascinante ter aquela enciclopédia, literalmente, um dicionário, porque ele, além de ser essa brincadeirinha com o nome, ele de fato gosta dessa coisa da nomenclatura, etc e tal. Então era muito fascinante poder ver o teatro dessa maneira, e eu realmente me apaixonei perdidamente, aí acabei trancando minha matrícula na Cal. Não é uma coisa que eu arquivei, não sei. Se você, se você vai voltar, não sei se vou, não sei. Eu sou muito feliz fazendo isso e seguir trabalhando com ele muito. Olha, assim, eu posso dizer que comecei nas divisões de base, porque seu Aurélio, assim, ele é bem, assim, eu levei séculos para conseguir plugar um refletor numa linha, porque ele falou, não, você não sabe como é que liga, o que que é. E eu ficava com várias questões, mas hoje, imagina, eu entendo, realmente o que a gente faz é perigosérrimo, já aconteceram zilhões de coisas comigo ao decorrer da minha vida, né? E ainda vão acontecer se Deus quiser, mas é muito perigoso, é muito complexo, e realmente não é para ficar de brincadeirinha. E ele era muito forte com isso, ainda mais também por ser meu pai, né? Obviamente. Mas aí segui trabalhando com ele, virava muita noite, enfim, fui muito gimba de todo mundo, trabalhava com, pô, vi que a galera entrou aí, Giga, Peixoto, Rodrigo, Orlandinho, só a galera assim, absurdamente foda. E eles me ensinaram muito, eu aprendi Eu, muito, eu tive eu os acho, melhores professores do mundo. eu acho que era a melhor equipe de luz do Rio de Janeiro. Cara, possivelmente. O Celso Boquinha lá do João Caetano falava pra mim que era a equipe dos fortes. Ih, Aurélio chegou com a equipe dos fortes. E eu achava o máximo, porque eles eram pra mim meu irmão também, enfim, também fazia parte. E aí, realmente eles sabiam muito, era muito incrível, né? Aí, Rodrigo, meu amorzinho. E E tem o seu irmão aí, também, né? Que a gente não pode esquecer, né? então, acabei de falar isso, meu irmão também. Então, era uma equipe assim maravilhosa. Então, era um prato cheio, cara, para aprendizado de técnico, a história de Lágrimas Amargas, a porca aqui do parafuso X e tal. Olha o Giga aí. E, pois pô, Giga, além de irmão, além de família, é admiração. Enfim, eu vi que o Juca tá aí, enfim, mas vamos por parte. O ano Mas segui passado, trabalhando muito. o ano Ah, passado eu fui estrear o Mistério de Mavap lá no Casa Grande, né? Aí no Rio de Janeiro. aham. E eu tive presenças ilustres e de luxo na equipe. O Felipe Antelo, o Giga e o Orlandinho, né? Eita. Cara, assim, tipo, em 8 horas o Giga, o Orlandinho e o Felipe praticamente, com mais 4 na equipe, mas os três praticamente montaram a luz inteira do espetáculo sozinhos. Coisa assim, É surreal, cara. absurdo.
É ridículo, é ridículo, é ridículo. É, é absurdo, é impressionante. Então eu, na verdade, estava num lugar muito propício, muito encantador, muito maravilhoso para estar, para aprender, enquanto afeto, enquanto aprendizado. É simplesmente incrível. Então eu escolhi feliz e eu digo que foi a melhor escolha da minha vida e ainda é a melhor escola da minha vida. O teatro me ensina tudo, tudo. E aí eu segui até que aconteceu aquele primeiro, acho que o primeiro impacto realmente foi aquele que o Neném contou na live dele do infarto lá do meu pai, que foi um pouquinho, alguns aninhos depois de eu ter começado a montar. É, e aí o Neném me deixou lá na furada para gravar o segundo ato, com meu pai no hospital, eu queria matar ele. Mas realmente foi uma pressão absurda, mas foi muito bom para mim, porque eu segurei aquela, respirei e falei, cara, vou fazer isso, estou aqui, estou sabendo, está tudo certo, entendeu? E segui, fiz, deu certo. Naquela, quando acabou essa peça do infarto do meu pai, que ele foi assistir depois, bem, graças a Deus, foi maravilhoso, isso já tem mais de 10 anos. Domingo, liguei pro meu pai, acabou a temporada, eu estava operando, liguei para ele e falei, ó, tô na pista, me bota em outro trabalho, tô querendo, ó, próxima sou eu. Aí, 3 dias depois, ele me ligou e falou, ó, aconteceu uma bomba lá no Poeira, vai estrear uma peça lá, não sei de quem é, não sei nada, mas eles estão precisando de alguém para operar a luz. Mas já montaram, já fizeram tudo. Aí eu falei, meu Deus, e o Poeira tinha na época acho que 1 ano e meio, 2, era um teatro novo. Ou seja, tudo que eu conhecia, todos os teatros que eram a minha casa, foi cair justo um teatro que eu não conhecia nada. Mas falei, vamos lá. E cara, a peça era dos Parlapatões, a Vaca de Nariz Sutil, Eu acho é a única, o drama. a luz era do Guilherme Bonfante, não? Cara, eu acho que não. Acho que era do próprio Hugo, ou do Reinaldo já, não me lembro. Do Tá. Rei, que Ou trabalha do com Rei ele. ou do Guilherme, né? É, eu não tenho certeza absoluta, mas era a única peça drama deles. Mas quem te Eu passou a cheguei luz no com dia da certeza foi o estreia. Rei, né? Foi o Rei, foi o Rei. E passou assim, estreou, porque a peça já estava montada, já estava tudo certo. Ele estreou e falou: Ó, amanhã não posso estar mais aí. Beijos. E aí, cara, eu peguei a peça assim no susto, naquele teatro inteiro, porque é um teatro pequeno, mas é um teatro que tem bastante equipamento. E eu, enfim, a gente ficou muito amigo. Os Parlapatões, eu amo eles, assim, foi um início incrível poder estar ali. O Hugo fazia como ator, Claudinei, enfim, a galera toda, assim, estava lá, então foi uma experiência muito incrível. Quando eles acabaram, que foi sucesso, a Marieta e a André me chamaram, que são as donas do teatro, né? Marieta Severa e André Beltrão, me chamaram para fazer as Centenárias, que era a peça que estava em cartaz lá. Elas estavam de férias nessa peça, nessa época dos Parlapas. E aí eu entrei, cara, e eu quase morri, né? Porque aquela peça com as duas, a luz era do Maneco Kinderé, que eu até então sabia, conhecia, enfim, mas nunca tinha tido uma relação com ele de trabalho. Eu tinha 21 anos na época, eu era super novinha, 21, 22, assim, muito pouco. E aí eu entrei no teatro, cara, e eu vou te falar, aquilo foi a maior assim, faculdade da minha vida. Eu continuei trabalhando com meu pai muito, obviamente. Tive o prazer de receber meu pai lá depois como técnica do teatro, que foi incrível porque diferenciou totalmente a nossa relação. Eu acho que você falou no início dessa coisa da capa de filha do Aurélio. Eu sempre vou ser filha dele. É maravilhoso ser filha dele. E claro que isso significou milhões de coisas e se ressignifica várias vezes, assim, como pressão, como uma coisa boa, como um desesperinho, como porque é isso, né? A vida são milhares de sensações, mas eu amo, eu agradeço todos os dias ter podido ter essa experiência dessa pessoa que ele é como ser humano mesmo
e desse mestre da iluminação que começou lá atrás. Eu lembro dele pintando fita crepe, enfim, praticamente fazendo um teatro, ficando longe de casa milhões de dias, porque as pessoas não voltavam naquela época. Realmente, você fazia todo um espaço, né? Então era uma experiência, um experimento constante. Então eu sou muito agradecida e isso vai ser sempre maravilhoso. Mas mudou muito a nossa relação. Depois que eu entrei lá, ele tinha sempre aquela coisa, minha filha e tal, carinho de pai. Mas quando ele entrava lá, eu era técnica, né? Então quem é que afinava as paradas era eu, quem é que sabia os refletores era eu. Então ele tinha que me pedir, entendeu? Então isso mudou muito a nossa relação. E lá no Poeira eu posso dizer que foi minha faculdade. Eu não tenho uma formação, assim, um diploma de iluminação, mas eu posso dizer que eu aprendi muita coisa lá, muita, muita. Foi um teatro, é um teatro ainda até hoje maravilhosa, maravilhoso, um espaço incrível, uma casa de boneca que elas cuidam maravilhosamente bem. Vilmar falou que eu tinha ciúme, tinha mesmo, porque porque sim, cara, minha cabine era impecável. O Wallace está lá agora, infelizmente. Tô zoando. Mas ela tá meio bagunçada, quem for lá vai ver, mas ela era arrumada. E eu cuidava muito, cara, eu cuidava muito dali, e ali eu pude entrar no teatro mais ainda, além de ter nascido nisso, e ter de dentro para fora. Porque quando você trabalha dentro de um espaço, é incrível, você enxerga o público de uma outra maneira, você vivencia ele de uma outra maneira. Eu gosto muito de operar a luz, gosto muito, as minhas, e operei muito, muito, muita luz de muita gente. E é impressionante você ver muitas vezes aquela coisa, a luz do neném do incêndios. Eu operei quase 2 anos, direto. Então, assim, a relação que eu tive com essa luz era enorme, entendeu? Então, você realmente, eu criava relações com as pessoas. A gente estava ali, e o Poeira é um teatro assim, teatro casa, né? E eu sou muito fã das duas. Enfim, e aí segui, conheci muita gente, trabalhei com muita gente, trabalhei muito com o Maneco, porque Maneco trabalha muito com a Derbal, que é marido da Marieta, e fazia muitas direções lá, e elas fechavam o teatro, então eu podia ver o processo desde o início. Então, assim, eu via Maneco sentando lá com um caderninho em branco, por exemplo, e sabe? Então são coisas muito especiais que eu realmente vivi ali dentro. Eu tenho muito carinho por aquele lugar. E aí depois eu fiz turnê com as centenárias pelo Brasil todo, que foi uma outra escola, porque eu fiz aquela peça que era bombada, né, com 2 pessoas com uma projeção grande, ou seja, a gente fazia para teatro de 2.000 lugares. Assim, meu primeiro teatro que eu viajei sozinha foi o Guairão. Meu Deus. Pois é. Saiu do E quando eu Poeirinha para entrei ir lá, pro Guairão? Quando eu entrei lá, assim, eu achei, sei lá, eu quase me mijei, cara, porque realmente a parada é louca. Assim, né? Aquela visão da entrada, quando você vê, é uma loucura. E é um mix de paixão, porque eu fico numa. Eu tenho muita ligação, realmente. Então, e foi maravilhoso. Eu tinha uma equipe, cara, uma outra bênção. Eu tive uma equipe nas centenárias só de mulheres. Que ótimo. Todas elas, eu tinha 20 e pouquinhos, e todas elas tinham seus 50, 50 e poucos. Ana Batista Camareira, Márcia Machado, amor da minha vida, que já descansou, a maior cenotécnica do mundo, maravilhosa, Andréa Zene no som. Então tinha uma galera muito, muito boa, cara. E ainda me deixava à vontade, porque existe, sim, existe ainda, infelizmente, mas tinha muito mais antes, o preconceito, e eu era muito novinha. Então eu era mulher e novinha. Então, assim, tinha alguma coisa estranha na visão de alguma, né, das pessoas quando eu chegava. Mas isso era uma coisa realmente real, que acontecia muito. Mas eu tive esse aprendizado muito grande no Poeira, e essa grande oportunidade. Eu hoje não estou mais lá, mas pô, minha saída foi maravilhosa. Eu falei com elas, cara, eu preciso bater asas.
e vocês entendem, vocês foram meu tudo, assim, mas agora eu preciso ir porque realmente eu comecei a fazer muita luz e não conseguia estar, né, nas minhas estreias, assim, porque eu tinha que estar lá operando a luz de outra pessoa, porque eu tinha lá meu trabalho lá no teatro, né, que eu ficava em cartaz de terça a domingo. E aí isso me fez sair. Mas antes, antes de eu sair de lá, e também a ver com isso, não só a minha convivência com a Márcia Machado, que Denizou Amorzinho está falando, e com o Fernando Melo da Costa, que também é outro, um dos maiores cenógrafos desse país, que partiu ano passado e que é um casal que faz muita falta. Assim, duas pessoas muito fortes na nossa vida aqui, carioca, com certeza, mas de muita gente. Antes, eu sempre fazia as peças delas, né? Operava sempre as luzes do Maneco e tudo mais. Conheci Vilma Sim, né? Que ele falou na época que a mãe dele. Na época que eu fui viajar com as centenárias, Vilmar estava entrando com o Paulinho para fazer essa. Isso tem muitos anos e a gente teve essa oportunidade, nunca mais Ó, o Neném tá falando que quando nos. você falava que era filha da Aurélia, as portas se abriam. Tipo as portas da Com esperança. certeza. Muitas vezes, mas muitas vezes com muitas ressalvas. Foi o que eu disse no início. Isso é muitas coisas, não é só porta aberta. Tem muita coisa que vem dentro disso. Mas enfim, então quando eu estava lá e tive muito essa oportunidade, porque a Derbal tinha esse grupinho, ele trabalhava com Maneco, tem ainda, enfim, Maneco, Fernando Melo, então era uma dupla assim maravilhosa trabalhando e aí Andréa resolve fazer uma peça com a Companhia Brasileira de Teatro do Márcio Abreu, com Dona Maravilhosinha Nádia Naira. E aí, meu amigo, o negócio estremeceu. Por que que o negócio estremeceu? Porque Porque essa mulher é absurda. Assim, realmente, você estava falando essa coisa de mestres, eu acho que terminando a sua última pergunta, eu não tive, assim, eu tive muitos, porque eu aproveitei muito, eu aproveito muito. Eu vi a Dani Sanches falando na última, eu fiquei pensativa sobre o que ela falou, do negócio de dividir luz, né, de cada um ter seu pensamento. Porque, de fato, né, cada um tem o seu pensamento, mas, cara, eu amo dividir. Quando eu vejo Vilma falando que a gente vai dividir, eu fico muito feliz, porque a gente já trabalhou muito junto, já montou luz, já deu pitaco, já não sei o quê, e a gente tem uma relação muito boa nesse sentido. Então, eu gosto muito quando eu falei que com o Binho que eu quero e vou dividir uma luz com ele. Eu tenho muito prazer, eu divido muita luz com o Joia, que é o meu parceiro, meu companheiro, meu marido. E a Nádia tá falando aí, pois é. E Fizemos o teto eu cair. gosto muito. Pois é, você não tem noção, por isso que eu falo que essa mulher estremeceu minha vida. Porque Então assim, me Dona conta, então, Nádia, assim, eu tô louco para saber dessa história. gente, olha, Conte-a para nós. simplesmente, olha só, se a Dona Nádia chega no teatro e resolve, tinha uma determinada cena lá que tinha um rock and roll tipo Nirvana. E ela queria fazer o teatro caindo. Então tinha um efeito, cara, de uma vara caindo, assim. A vara caía, pum, metade dela destronchava com duas lâmpadas pares penduradas, com pólvora na ponta, aqueles fiozinhos de efeito de cinema, sabe? Aham. E aí a gente tinha um circuito que ela fez manualmente, porque essa mulher é danada, cara. Escuta o que eu tô te falando. Ela vai vir aqui, tu vai ver. Ela fazendo, peraí que eu vou ver. Ela chegava cedo, porque eu também me apaixonei por ela perdidamente. Então eu falava, porque eu sou chata mesmo, então eu não deixava qualquer iluminador chegar lá cedo sem eu estar. E aí ela falava, cara, pode chegar, fica aí, enfim, faz o que você tiver vontade. E ela ficava lá sempre estudando. E ela fez, cara, essa vara cair com essa pólvora. Como ela Todo fez essa dia aquilo vara? caía. Qual era o nome do espetáculo? Enfim,
chamava Nômades. Era com a Andréa Beltrão, Malu Gali, Mariana Lima. Era incrível, assim, era uma graça o espetáculo. E quem Com a luz produziu? dela e o cenário. A produção era da companhia, né? Ah, tá. Ixi, peraí. Eu acho que era do Zé Luiz, o Zé Luiz Coutinho, que é um produtor que trabalha muito com o André, que é administrador do Poeira, Foi inclusive. essa luz que você dividiu com ela, não? Não, não, isso foi nosso primeiro encontro. Tá. E ela fez cair essa vara lá. Era impressionante, cara. O público pirava, todo mundo no final vinha falar comigo desesperado, falando: Caraca, Ana, como é que você tá? Tá tudo bem? Pois é, Nadinha tá falando aqui embaixo. André Salles, o maravilhoso André, sempre arrasando, sendo técnico foda. Fez uma maquinária que ela, o contra-rega soltava uma maquinária atrás e ela caía metade, então ficava preso um lado, era uma vara fora, né? E aquela lâmpada patochada que eu afinava todo dia, refazia a pólvora todo dia. Mas era muito maneiro. E, cara, mas para mim, como profissional, mais do que isso, eu via a Nádia gravar luz e a Nádia gravava é, vários, assim, ela, tipo, meu pai é todo metódico, né? Eu tinha trabalhado com todo mundo, então eu sei roteiro de todo mundo. Se você botar assim roteiro na minha mão, sem nome, eu vou saber quem é. Se é Renato, se é Maneco, eu sei todo mundo. Aí chegou aquela mulher, linda, baixinha. Ela começou a botar, ela gravava um, depois cinco, depois três. Olhava aquilo e falei, gente, que essa mulher tá louca, o que ela tá fazendo? E aí, o roteiro dela era completamente louco, porque ela ia pensando as coisas e ela ia reformulando, até porque a peça cabia. Claro que pô, a Nádia é fantástica, vai saber fazer careta também, mas aquela peça também cabia para algumas coisas. E quando ela foi me passar, ela falou, e eu falei, Nádia, como é que eu vou fazer isso? E ela falou, cara, vai sentindo. Tipo, essa música do Nirvana que caía, claro que tinha toda uma maquinária, pólvora, etc e tal, mas eu fazia a luz cada dia de um jeito. Porque eu tinha uma página da Volite com vários subs que eu já sabia o que fazia. E eu podia fazer como eu quisesse. Porque ela já tinha me dado uma. Ela me deu uma. Ela me empoderou de uma tal maneira, Uhum. assim, enorme, absurda. Porque realmente eu nunca tinha visto isso. Teve um dia, meses em cartaz, voltou, Nádia foi lá assistir. Eu falei, caraca, e agora? Porque né, o operador se apropria da luz. Não é que ele troque as coisas, mas teatro é vivo. Então tem, pô, sempre um tempinho ou outro que dá uma mudada no É, negócio. E aí, ainda mais numa luz toda na mão, né? Que eu amo luz na mão. Eu tô agora. O Maneco, eu sempre briguei muito com ele, porque ele falava que queria temporizar, ele era o único que temporizava sempre. E eu falava, cara, deixa na minha mão, porque eu gosto de estar junto e tal. Ele, não, porque tem que temporizar, enfim. Mas Nádia apareceu e eu falei, cara, e agora? Eu falei, respirei fundo e falei, pô, vou nessa, vou fazer o que eu tô fazendo todo dia aqui. E aí, cara, ela sentou na plateia e eu me diverti fazendo a luz no final. Ela só deu aquela olhada pra mim maravilhosa. E ela falou, cara, é isso. E, bicho, ela me empoderou, juro, de uma tal forma. Eu fui viajar com aquela peça. Na sequência, quando eu voltei da viagem, o Wallace já estava no meu lugar, no Poeirão. E eu não. Falei, Wallace, fica aí. Mandei um e-mail para as meninas e falei, cara, eu já estava fazendo umas coisas junto. Mas eu falei assim, que é isso, sabe? O que ela fez por mim foi uma coisa, não é por mim, ela é assim. Então essa dadivosidade dela, ela ser uma mulher, ela tá ali pegando, eu me identifiquei muito, porque como eu te falei, eu sou muito das divisões de base. Então eu sou uma iluminadora que mete a mão. Dificilmente tu vai me ver sentada, eu fico tensa. Então, pô, eu sou tipo isso, sabe? Giga aí. Eu tô ali, pô, aquele refletor é ali. Eu já pensei, já vi o ângulo, não sei o quê. Daqui a pouco eu já tô lá botando a lâmpada pra junto. A galera que trabalha comigo fala assim: Ana, peraí, cara, me fala, já deixa que eu coloco, porque realmente eu
Não consigo. Não consigo. Eu sou muito junto, assim. Eu sou muito da galera ainda, apesar de alguma maneira hoje pensar luz, criar luz e estar conseguindo viver disso de criação e operar as minhas luzes e tal. É, é muito fantástico poder estar junto com a galera, assim. Eu tenho uma equipe que eu amo muito. Assim, eu tenho uma galera Fala uma coisa para que mim. eu Você ficou falo. quantos anos no Poeirinha? No Poeirão, né? Porque Poeirinha Poeirão? são dois teatros. Tá. O Poeirinha nem existia. O Poeirinha eu vi nascer. Lá era uma oficina. Era uma oficina jogada do lado que as duas compraram. E eu vi o teatro ficar pronto. Eu já trabalhava no Poeirão, né? Que a gente chama, é Uhum. Poeira e Poeirinha, né? Mas lá são duas salas. Eu fiquei no Poeira, eu ia fazer acho que 7 anos. Fiquei lá 7 anos. 7, Anos. 8 anos. E trabalhei com muita gente, com todo mundo. Tá. Com o Renato Machado, que, pô, é um gênio, um gentleman. Poder ressignificar essas relações foi muito maneiro. Poder estar com essa galera de novo. Eu tenho muita. Porque essa coisa de mestre é muito doido, porque tem muita gente que fala isso pra mim quando vê minhas luzes, fala que eu tenho um pouquinho de cada, um cadinho de cada. E eu acho que eu tenho mesmo, assim, Então, ó, apesar da Nádia ter. então, ó, Fala. segura que a gente vai dar um intervalo comercial de 2 minutos, a gente já vai voltar pro segundo momento, que é o que a gente vai entrar nisso agora. Tá Tá? bom. Então segura que a gente vai, ó, galera, a gente já vai sair e vamos voltar, então voltem para a live. Até já. É.